Já quero deixar uma coisa bem clara logo no início. Eu assisti muitos vídeos dele no passado. Mas eu não me importava em encontrar contradições ou pensamentos de merda. Agora eu não consigo assistir mais do que estes 5 vídeos sem querer me afastar de qualquer um que elogie ele. E mais uma coisa. Eu quero ser refutado. Eu quero que me provem que eu entendi errado. Quero que me provem que eu posso até ter entendido certo, mas que eram pensamentos antigos e que ele mudou. Quero estar errado sobre o dito grande professor Olavo. Pois até eu estou incrédulo que logo esse cara é um grande hipócrita. Então tente me convencer do contrário. Ou pelo menos foi isso que pensei quando comecei, mas se com apenas 5 vídeos eu já pensei em tantos argumentos, imagina se eu assistisse todos os 421 vídeos. Então muito provavelmente não adianta mais tentar me convencer. Na minha geração, um sujeito covarde destoava horrivelmente. Não era bem aceito. Você fosse forte ou fosse fraco, se os seus amigos se metiam numa briga de rua, você tinha que ficar lá e apanhar junto com eles. Se você não conseguisse bater ninguém, pelo menos apanhar honradamente. Isso era normal. Primeiro, normal não significa que é a coisa mais correta do mundo. Segundo, ter coragem não significa fazer o certo. Sim, ele também fala de coragem. Terceiro, coragem e covardia podem ser coisas bem abstratas. Aquele que começasse a briga sem motivo algum seria mais corajoso do que quem entrasse na briga para defender os amigos. Aquela blasfêmia ateísta e esquerdista nas Olimpíadas pode parecer uma covardia, pois eles atacam o cristianismo, que é mais pacífico que o islamismo. Mas também mostra a coragem de fazer aquele absurdo na abertura de um dos eventos mais populares do mundo, expondo para o máximo de espectadores possíveis. Para alguns, um grupo de pessoas se juntarem para atacar um único indivíduo é covardia. Ao mesmo tempo que 2 ou mais policiais armados e treinados descer a porrada em um pedófilo desarmado, magricela, antissocial e que chora por qualquer coisa não é covardia. E claro que também poderíamos considerar Jesus um covarde por aceitar ser humilhado e morto. Para aqueles que se envolveram, por exemplo, em militância política, como eu mesmo e como muita gente fez, a exigência de coragem era muito maior. Então quem não se envolve em militância ou não briga é covarde. Eu detesto isentões, mas não por algo abstrato como covardia e honra. Eu os detesto justamente por eles, que não entendem nada de política, nada de religião, nada de nada. Terem a coragem e a cara de pau de se portar como superior a qualquer um que saiba mais que eles. Eu me lembro que quando houve o golpe de 64, 64, existia uma entidade chamada União Paulista dos Estudantes Secundários, onde eram todos comunistas, evidentemente, e aquela entidade foi cercada pela polícia, e um amigo meu foi pelo muro de trás, ludibriou a polícia, saltou o muro e roubou todo o arquivo para salvar de uma ameaça de prisão ou de repressão milhares de estudantes que ele nunca tinha visto na vida dele, onde eram todos comunistas, evidentemente. E ninguém mandou ele fazer isso. Ele simplesmente percebeu que a coisa ia acontecer, que havia um risco, foi lá e fez a coisa certa. Pelo conceito dele, o cara que cometeu o pecado de roubar tem coragem. É por isso que precisamos de um ladrão. E tem que ser um bom. Mas, e os responsáveis por criar esta lista? As pessoas listadas, por causa de um ladrão, perderam a oportunidade de se mostrar corajosas e enfrentar as consequências de estarem listadas. Por culpa do amigo dele, inúmeras pessoas se tornaram covardes, se tornaram uma coisa horrível de acordo com sua visão distorcida. Preservar-se não é possível. Então aqueles que resolvem arriscar e fazer a coisa certa, acabam fazendo alguma coisa e adquirem, ao longo da vida, uma história e um senso de identidade. Então quando perguntam, fulano, quem é você? Eu sou o cara que fez isto, mais isto, mais isto. A resposta é contar uma história. E essa história é constituída dos seus feitos. Ele deve ser um grande admirador de bandidos, que apontam armas para um civil desarmado e levam os espólios da briga, já que cometer crimes é também colocar sua vida em risco por causa da polícia. E os feitos são aquelas coisas que você fez em resposta à pergunta, qual é a coisa certa a fazer? E certamente ele aplaude alguém que tenta sair na mão com o bandido armado e morre, principalmente se esse alguém morreu tentando salvar um velho como ele, que não tem mais a capacidade de entrar em uma briga com os amigos, ou seja, ele mesmo está se chamando de covarde, e portanto, ele não deveria ser bem aceito. Se fosse forte ou fosse fraco. Thomas Edison poderia não ser merecedor de contar uma história, pois talvez inventar a lâmpada não se encaixasse na visão deste velho gagá do que é a coisa certa, mas se não
não fosse o comodismo da lâmpada, provavelmente a filmadora e a internet não teriam sido inventadas e um certo alguém não poderia estar postando suas aulas. E que tal os ditos seguidores que só fazem vídeos sem profundidade intelectual? Ou aqueles que apenas jogam videogame e vendem produtos cujos temas são eles mesmos? O próprio Tiff, que alega assistir vídeos do Olavo em looping, fala que só quer jogar videogame em paz. Ou seja, se ninguém tivesse treta com ele não falaria de MBL, de Nando Moura, de Liga Nerdola nem de cancelamento, pois mesmo que ele tivesse opiniões sobre isso, ele só quer jogar o videogame em paz e investir em criptomoedas. A única coisa que ele poderia dizer que fez certo seriam as vezes em que ele desmentiu sonistas e jornalistas. E podendo ser até que a coisa certa não fosse objetivamente aquela que você fez, mas foi a que lhe pareceu sinceramente ser a coisa certa. Por exemplo, me parece sinceramente a coisa certa apontar contradições e besteiras de uma figura como ele. Nós observamos assim reações de covardia como sendo quase obrigatórias no Brasil de hoje. Eu digo, bom, alguma coisa aconteceu. O que aconteceu? Aconteceram que para cada corajoso que salvou alguém, outros perderam a oportunidade de exibir alguma coragem para o grande Deus Olavo que não consegue dar um soco sem precisar ir ao hospital. Aconteceram inumeráveis processos históricos sociais que não foram sequer descritos, não foram conscientizados, de modo que as novas gerações entram no panorama da existência sem nenhum script. Sem nenhum script foi como ele disse que criou os filhos, que foi mais ou menos assim. Minha mãe estabeleceu uma lei para os filhos. Se não traficarem drogas, o resto tá valendo. Dona, seu filho matou o governador, sequestrou a filha dele e avançou o sinal. Vendendo droga, por acaso? Não, senhora. Entra, garoto. Quando você sente que você não é ninguém, então o desejo de ser alguém se torna uma coisa dramática e urgente. O desejo de ser aprovado por essa coletividade, o desejo de parecer normal, se torna uma verdadeira obsessão neurótica. Mas acontece o seguinte, aquelas pessoas perante as quais você está tentando parecer que é alguma coisa, em primeiro lugar, não estão interessadas em você de maneira alguma. Isso inclui ele mesmo? Isso inclui os seguidores? Óbvio que dirão que não. Há uma característica que todos os estudantes de hipnose sabem. Para a imaginação não existe a palavra não. Se falar para o sujeito, não faça isso, enquanto ele está hipnotizado, é a mesma coisa que dizer, faça isso. Aqui eu acho que ele está com outra ideia de hipnose na cabeça. Na hipnose você impõe uma vontade ou uma ideia na pessoa, como sentir gosto de chocolate ao comer uma maçã ou relembrar memórias reprimidas. Em um dos vídeos analisados, ele diz que o escritor precisa ter o pleno conhecimento das palavras que usa, coisa que pelo jeito ele não está tendo aqui, mas... E quem disse que isso é problema meu? Então você dizer, eu não vou fazer mais isso, então você está lutando contra o desejo. Se você está lutando contra o desejo, ele está presente. Então o que você faz? Você vai ter que associar esta mesma necessidade com outras imagens atrativas que te levem para uma conduta superior, no qual a necessidade que você buscou atender com a primeira conduta, aquela conduta que você rejeitou, seja atendida também num nível superior. Mas não se atreva a deixar de brigar igual a um primata, não se atreva a mudar a vontade de exibir uma pseudo-coragem para outra vontade, senão os seguidores dele irão usar palavras contra você, pois até eles sabem que palavras podem machucar, principalmente o ego gigante deles. A negação é um elemento puramente racional, mano. Está no topo da inteligência racional. As funções inferiores não conhecem, não. Mas se você nega o que ele diz, se você não aceita, você é o errado e irracional. Se falar para o sujeito, não faça isso, enquanto ele está hipnotizado, é a mesma coisa que dizer, faça isso. Por isso que eu sou contra qualquer pregação moralista de qualquer maneira, de qualquer espécie que seja. Você começa a baixar a proibição, você está impelindo as pessoas a pensar só naquilo. Você está criando conflito. Então bora legalizar as drogas, a pirataria, o furto, o estupro. Como nenhum destes crimes se compara ao assassinato, são questões morais, imposições morais de algum tipo. Se proibir é ruim, então ele nunca deveria ter proibido os filhos de usar drogas. E como ele é contra a esquerda, provavelmente por ela tentar impor uma pseudo-moral, então ele também deve ser contra o conservadorismo, certo? Ser contra qualquer tipo de pregação moral significa ser contra a própria frase, pois é uma pregação moral de que pregar moralidade é errado. Toda unanimidade é burra. Se todos concordam com esta frase, então é uma unanimidade burra afirmar que a unanimidade é burra. E se ele é contra qualquer tipo de pregação moral, então o que tem de errado em eu não entrar numa briga de terceiros? A educação moral tem que ser positiva. Faça isso, faça aquilo, tem coisas melhores, vamos fazer mais aquilo outro. No fim, as coisas melhores integram as mesmas necessidades e as atendem. E que tal a frase,
eu me livro de armas e me armo de livros, me parece bastante positiva e ao mesmo tempo redireciona a vontade de ter armas para a vontade de ter livros, se bem que, você direcionar para um é quase como negar o outro, e portanto é como se eu estivesse incentivando a mim mesmo a escolher o que eu não escolhi, que vai me incentivar a escolher a outra que deixei de escolher. Parece até eu escolhendo um personagem para uma campanha de RPG. Ainda bem que fugir de uma briga se integra na necessidade de brigar e atende ao desejo de me mostrar corajoso. Mas eu estou pensando aqui, não seria mais fácil direcionar a vontade se desde o princípio a pessoa não tivesse a opção de fazer algo, por exemplo, criminoso? Isso também me lembra do vídeo que fiz sobre o conservadorismo, onde eles possivelmente tentam se concentrar no que funciona enquanto não se livram do que dá errado. Você nunca pode fazer isso tudo de uma vez. A ideal de perfeição que você tem é uma pessoa na qual você vai se tornar. Você vai se tornar lentamente. E você só vai ser aquilo na hora de morrer. Ah, é porque tem que ir aos poucos. Então não importa que seja um pensamento hipócrita ou perigoso. O importante é fazer aos poucos. Igual o que a esquerda fez e está fazendo até hoje. Não se trata de dominá-lo. Se você tentar dominar um desejo, um temor, ele fica pior ainda. Porque tentar dominar, você vai fazer antagonismo com ele. Se faz antagonismo, você se sente imediatamente injustiçado, pressionado, etc, etc. E daí, aquele desejo ou temor é reforçado pela revolta, pelo senso de frustração, etc, etc. Todo desejo é necessariamente acompanhado pela repulsa do seu contrário, de tudo aquilo que nega isso. Então não é possível em nenhum momento você separar desejo e repulsa. Quer dizer, a falta, o antagonismo aos elementos desejados é o elemento de repulsa que faz parte necessariamente do desejo. Não existe um só desejo que você possa conceber sem a repulsa concomitante. Ou seja, libera tudo. Não criminalize nada, pois se o pedófilo for contra os desejos, ele vai fazer antagonismo contra quem não é pedófilo. Se com o desejo vem a repulsa do contrário, ou pelo menos, do que a pessoa entende que seja o contrário, então a repulsa dele pela imposição de moralidade vem de que tipo de desejo? Você vê aqui, no simbolismo astrológico, o mundo do desejo é representado pela Lua. Só avisando que eu também considero que chamar ele de astrólogo para invalidar qualquer argumento é uma desonestidade do caralho. O mundo do desejo é representado pela Lua. Não tem luz própria. Ela dá a impressão que tem uma luz, mas não tem. E mais ainda, ela muda de figura. Você querer mudar o desejo é como você querer pegar a luz da Lua. Ué, mas você não disse isso aqui antes? Então o que você faz? Você vai ter que associar esta mesma necessidade com outras imagens atrativas que te levem para uma conduta superior, no qual a necessidade que você buscou atender com a primeira conduta, aquela conduta que você rejeitou, seja atendida também num nível superior. Agora, se ele está querendo dizer que não é possível se livrar do conceito de desejo que existe igualmente dentro de cada um, então talvez a minha crítica seja invalidada ou eu apenas tenha que refazê-la. Essas diferenças de poder, elas são enormemente variadas, porque os fatores que dão poder ao ser humano mudam de acordo com o tempo e se acrescentam. Existem novas formas de poder que antes você não podia imaginar. Por exemplo, as armas. O Carroll Quigley, no livro Tragedy and Hope, ele diz que você vê períodos de maior igualdade e democracia ou períodos de maior tirania e domínio do governo conforme o tipo de armas que estão à disposição. Ele diz, se as armas são simples e baratas, todo mundo tem, então tende a equalizar. Mas se as armas se tornam muito caras ou difíceis de manejar, então centraliza o poder. É a coisa mais óbvia do mundo. Você vê que a expansão da democracia nos Estados Unidos no século XIX foi pelo barateamento das armas de fogo. Um revólver custava o quê? $10, $12, todo mundo podia ter, e era uma arma mais ou menos igual. Mas depois, quando inventam armas mais complicadas, enormemente caras, aí o negócio muda. Só uns poucos podem ter. Então, os meios de controle do governo sobre a população são muito maiores. A Guerra Civil Americana ela foi decidida por um fator, os rifles de repetição. Os caras do Sul nunca tinham visto uma coisa dessa. Pô, esses caras chegaram aí com uma espingarda que atira durante uma semana inteira. Então nós estamos lascados. Também, do mesmo modo, a esses meios de poder, você tem que acrescentar os meios de informação, que hoje são muito reduzidos de um lado e são monstruosamente grandes de outro. Nós estamos falando aqui, o FBI pode gravar nossa conversa a 2 km de distância e nós nem sabemos que o FBI está lá. O que nós chamamos de poder é a capacidade que o ser humano tem de determinar as ações dos outros. Se ninguém obedece o cara, ele não tem poder nenhum. Se muita gente obedece, ele tem algum poder. E entre esses que obedecem, existe também uma hierarquia. Este manda neste, que manda naquele. E essa rede pode se tornar tão imensamente complicada que ela em si mesma é inabarcável. Aqui ele refuta aquela frase de que homens fracos criam tempos difíceis.
Pois assim como no exemplo do governo com armas mais potentes, quem cria os tempos de dificuldades propositalmente são os fortes e inteligentes mal intencionados. Existem perigos no mundo. Você pode demorar um tempo para perceber, mas eles existem. E, portanto, a necessidade, a busca da segurança é imposta a nós como é imposta a todos os bichos. É imposta a nós de uma maneira diferente daquela que é imposta aos bichos, porque nós temos uma capacidade de previsão maior. Podemos pensar perigos que não existem ainda, mas que podem vir a existir. Isso aí um bicho não concebe. Ele só concebe o perigo quando ele recebe algum sinal da presença do perigo. Nós não precisamos disso. Bom, agora nós estamos pescando, tem um monte de peixe, nós vamos comer, e se não tiver peixe? E que tal se a gente tentasse prever as consequências de entrar em uma briga de terceiros por algo abstrato como honra ou coragem, nos perigos de impedir ou até retirar à força qualquer imposição moral? Aí é que a igreja recomenda que você ore por quem lhe faz o mal, que você queira bem a quem lhe faz o mal, senão você não vai aprender coisíssima alguma. Quer dizer, quando lhe fazem o mal, a primeira coisa que você tem que entender é que você poderia fazer a mesma coisa, e que é por uma sorte que você não está fazendo, que você está, em vez disso, está padecendo inocentemente. Até mesmo quando ele diz algo potencialmente bom, vai contra a briga animalesca que ele falou de forma positiva anteriormente. O responsável por aquela lista que foi roubada poderia ser eu ou ele. Assim como quando o amigo ladrão furtou corajosamente, a primeira coisa que você tem que entender é que você poderia fazer a mesma coisa, e que é por um azar que você não está fazendo, já que o roubo daquela lista só poderia ser feito uma única vez. Você verá que a alta cultura dessas nações é feita inteiramente por pessoas que tiveram aquilo que nós podemos chamar experiências radicais, ou experiências abissais. São pessoas que conheceram a vida nos seus aspectos mais extremos. A morte, a confrontação com o céu e o inferno, todo o problema do destino humano post-mortem, a fraqueza, a fragilidade, a total impotência do ser humano perante o destino, que experimentaram isso com muita profundidade e muita intensidade. É justamente essa originalidade, originariedade, ou autenticidade das experiências que são registradas em obras como, por exemplo, a Divina Comédia, as peças de Shakespeare, as obras de Goethe e assim por diante. Você verá que o material que você tem ali é a experiência humana tomada no seu sentido mais extremo, mais radical, mais perigoso e mais atemorizante sempre. Num país onde a literatura não é capaz de registrar essas experiências, provavelmente até o registro de experiências mais superficiais será falsificado. Ouviram? Se você nunca sofreu algo extremo ou nunca se deparou com questões existenciais, você nunca vai escrever nada que preste. É a capacidade de você armazenar a experiência, condensá-la em imagens cada vez mais abrangentes, que dá justamente uma compreensão maior da situação do que aquela que tem as vítimas da situação. Espera, ele mudou de ideia. Agora você também pode escrever sobre o sofrimento de terceiros se você for mais capacitado que eles. Ufa, e eu achando que eu mesmo precisava ter vivido uma experiência extrema. Seguindo esta lógica, quem está com a razão são os lacradores que usam do sofrimento dos outros para escrever histórias que carregam este peso. Eu vou contar para vocês, eu não li ainda um único romance que preste. O pessoal vive me mandando romance, eu nem vou citar o nome, não tem nenhum que preste. Os indivíduos não são capazes, não... Ele está falando de gibis? Tipo, quadrinhos? Por quê? Os indivíduos não são capazes, não têm linguagem suficiente para registrar a sua experiência real, nem mesmo no seu aspecto mais superficial, que seria puramente sociológico. Quanto mais experiências mais profundas. Eu não li ainda um único romance que preste. Então estariam os nerdolas investindo tempo para defender algo que, segundo o dito grande professor Olavo, é na verdade mais vazio do que eles fazem parecer? Então o que faz? Começa a conceber grandes ficções intergalácticas, personagens extraplanetários, ficção científica. Isso é um sinal de impotência. A ficção científica, ela só funciona quando ela é produzida, primeiro, por pessoas para as quais a ciência é uma experiência cotidiana. Os grandes escritores de ficção científica, todos eles são pessoas próximas de uma profissão científica, então é aquilo que fala a imaginação deles. É como dizer, uma ficção científica sem cultura científica é um negócio totalmente artificial, porque o indivíduo está falando de experiências que ele não teve nem poderia ter. E que tal imaginar um futuro distópico onde o comunismo ou o progressismo vence? Será que esse tipo de ficção científica é aceitável? Quer dizer, nós podemos pensar perigos que não existem ainda, mas que podem vir a existir.
Será que estas obras foram escritas por super mega cientistas? Será que foram feitas apenas para o público formado em alguma área da ciência? Parece até aquele papo de lugar de fala. Se ele não teve as experiências, de onde que ele tirou o material? Só pode ser cópia. E cópia mal feita, feito com coxa de retalho, que ele tirou um pouco de um filme, um pouco de um programa de TV, um pouco de um livro, etc, etc, e compôs aquela porcaria. Então, é tudo de segunda mão. E o que existe hoje que não é algo alterado do passado? Nem mesmo este velho Gagá conseguiria criar algo original. A real originalidade só pode acontecer uma única vez na história, e mesmo assim ainda é algo abstrato. Por exemplo, o inventor do primeiro automóvel fez algo original? Talvez você pense que sim, mas na verdade ele apenas pegou a ideia da carroça e trocou os cavalos por um motor, e essas carroças ou qualquer coisa semelhante vieram à mente de alguém ao observar outros montando a cavalo, e a ideia de montar a cavalo veio da ideia de andar para chegar a algum lugar. Nem mesmo o motor do carro foi algo original, pois ele é uma adaptação de algo que já existe dentro dos seres vivos que nos permite a locomoção sem depender de forças externas. O único inquestionavelmente original foi Deus, que criou o universo, as leis que o regem e essas criaturas bizarras que chamamos de anjos. Mas até na nossa criação ele nos fez a sua imagem. Peguemos também 3 obras com um conceito em comum: Efeito Borboleta, Steins Gate e Tenet. Todos eles abordam o conceito de viagem no tempo, mas todos são diferentes, seja na regra que usam para este conceito teórico da viagem no tempo, ou a forma com que ela é feita. Isso sem contar a trama que gira em torno da viagem. Então, em geral, a descrição é feita por pseudo-intelectuais que vêm já com uma ideia estereotipada, já vem com uma interpretação pronta da história, cria aqueles estereótipos absolutamente imbecis. Olha ele criticando o que acabou de fazer. Isso quer dizer que não só esse processo que eu descrevi, mas muitíssimos outros aconteceram, como no filme Excalibur, quando o mago Merlin se transforma em dragão, e ele diz: a transformação tem que se dar no escuro e no meio da névoa, para que ninguém perceba o que está acontecendo. Então isso quer dizer que houve um processo desse tipo, e evidentemente isso tem literalmente um efeito mágico na cabeça das pessoas. Como elas não sabem o que estava acontecendo antes, elas não têm medida do que está acontecendo agora, e portanto elas também não sabem qual é o papel delas próprias no conjunto. Ora, vejam só, e não é que obras com conceitos copiados podem ensinar algo? Acho que vou ter que retirar o que disse sobre usar a astrologia como argumento para invalidá-lo, pois se ele está elogiando a magia de uma obra fictícia, significa que ele entende alguma coisa disso. Daí o trabalho da imaginação, a imaginação tem que trabalhar muito. Se ele não tiver imaginação, ele é escravo de seus hábitos. Também tem o caso do indivíduo que, por ter uma imaginação extraordinária, ele não precisa passar pessoalmente por experiência nenhuma, como o próprio Dante. Caralho, puta que pariu. Por exemplo, se um sujeito fizer trabalho de tradução e notas das Odes de Píndaro, eu digo, bom, é um trabalho intelectual louvável, porém, a distância entre isto e a situação existencial do momento é muito grande. É claro que um homem de gênio pode estudar qualquer tema, por mais remoto que seja, e ele saberá vinculá-lo às questões existenciais fundamentais do momento. Se vocês leram os ensaios literários do Otto Maria Karpov, vocês sabem do que eu estou falando. Não importa de qual autor ele está falando, pode ser de qualquer época ou lugar, sempre aquilo é encarado desde o ponto de vista dos problemas vitais do ser humano que está vivendo naquele momento. Meu amigo Jerônimo Moscardo, que foi ministro da Cultura do Itamar, ele dizia que os temas da literatura brasileira assim: ele usou minha escova de dente, ele roubou minha cueca. Esses eram os assuntos. Então, se você vai ver, em geral, é experiência banal, vivida por pessoas banais. Porém, esta banalidade tem um peso, uma força deprimente. E aquele que sofre o impacto desta banalidade pode transcendê-la, transformando-a em obra de arte, como é o caso do Machado de Assis. Machado de Assis, a vida inteira dele, ele só viu pessoas neste meio, medíocre, limitado, etc, etc. E aquela mediocridade, aquela banalidade, pesava muito para ele. Quer dizer, ele sofria isso, e ele absorvia o impacto da banalidade circundante e via que essa banalidade tinha um aspecto moral e metafísico que transcendia a própria compreensão das pessoas envolvidas. Então eu posso assistir um filme sobre macacos falantes indo para o espaço e encontrando uma raça de aliens que brilha no escuro, e mesmo assim chegar às mesmas conclusões de um filósofo ancião. Mas é evidente que nem todo professor de literatura ou de história pode fazer isso. Então cala a boca, seu velho Gagá.
Se nem todos são Dantes ou Orwells, pare de exigir que todos sejam. Pare de fazer pressão contra o desejo das pessoas de lerem ou escreverem sobre seres cósmicos e batalhas intergalácticas. Você só está fazendo as pessoas antagonizarem com a boa literatura. Pensa no Clark Kent, por exemplo, um cara que tem poder para destruir o mundo, mas escolhe através da virtude e de uma criação de uma família estruturada no interior dos Estados Unidos, com um pai e uma mãe presentes, filho adotado inclusive, a seguir o caminho certo. Sempre que ele tá com a mão prestes a matar alguém, ele lembra do seu pai tocando o seu ombro e falando: filho, você tem que ser um símbolo pra eles. Porra, até arrepia, velho. Como assim? O cara pode rachar o mundo no meio e escolhe ainda assim salvar os humanos, onde metade odeia ele.